quietinho, porque o tempo de vocês encerrou agora. Agora começou o tempo de Deus falar com você. E é diferente para os adultos? Tudo tem um tempo também para os adultos. E não adianta a gente querer passar à frente de Deus, querer as coisas no nosso tempo, porque não vai adiantar. Tudo tem um tempo. Às vezes a gente fica tão agoniado querendo que aconteça alguma coisa logo e fica querendo adiantar as coisas, mas não. Às vezes dá errado, às vezes não, na maioria das vezes dá errado, porque a gente quer passar à frente de Deus e não quer esperar o tempo de Deus. E quando a gente não espera o tempo de Deus, dá errado. Quando você espera, passa mal, tem ansiedade, clama ao Senhor, espera o tempo do Senhor, fala assim: Senhor, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, mas eu preciso aprender a esperar o tempo que o Senhor está reservado para mim, para que tudo ocorra no momento certo, no tempo certo, porque às vezes o Senhor pode até permitir que o que a gente quer aconteça logo, mas não foi no tempo de Deus. E aí a gente quebra a cara e fala: ah, Senhor, mas eu te pedi e deu certo, mas foi o seu tempo, então Deus permitiu que acontecesse, porque você estava muito agoniado pedindo. Então Ele falou: tá bom, vou liberar para você, mas não foi o tempo ainda, não chegou o momento ainda. Então a Bíblia nos fala que há também o tempo de plantar. O tempo de plantar. Vem cá, fica aqui em pé. Vira, fica de frente. Há um tempo de plantar. A gente, quando compra sementinha, ou ganha sementinha, ou ganha uma mudinha, a gente de planta, a gente quer logo plantar e para ela não morrer. Então a gente está plantando ali. Se a gente pega um chuchu já nascendo, a gente fala: oh, vou plantar esse chuchu, porque ele vai dar muita colheita, vai dar uma colheita boa. Quando a gente vê uns carocinhos de mamão, a gente quer fazer o quê? Plantar, porque a gente sabe que vai nascer uma árvore e dali possivelmente a gente vai colher frutos. E aí eu quero perguntar para você, criança, o que é que você tem plantado hoje? Você está plantando fé e regando a sua fé? Você está plantando a sua obediência aos seus pais, a sua obediência a Deus? E está regando ali com zelo? Será que está? Ou você está plantando mentira? Hein? O que você tem plantado hoje? Eu pergunto para você, igreja, o que você está plantando hoje? Hoje a gente está colhendo, no mundo que a gente está vivendo hoje, coisas erradas, porque atrás estava sendo plantada e a gente estava fingindo de cego. Eu acho que a igreja está entendendo o que eu estou falando, não estou falando de política. Então hoje, o que a gente está vivendo hoje é uma plantinha, uma sementinha que estava sendo plantada aqui, ali, e a gente falou assim: ah, não vai dar nada não, porque são espaços diferentes, tempos diferentes. E hoje a gente está vendo o mundo hoje como é que está, porque estava
Ele chegou primeiro, mais 1 hora eu chego. Eu vou chegar e eu vou ver lá na frente o que é que eu plantei aqui, se eu vou colher lá na frente. Então, se você mente para o seu pai, se você mente para um colega, se você não quer contar a verdade, 1 hora, como diz o povo, a conta chega, a conta fecha. 1 hora você vai colher aquela mentira que você plantou e não vai ser coisa boa. Então, vamos plantar sabedoria, vamos plantar amor, vamos plantar a fé. Mas, tia, como é que é plantar a fé? É você orar e falar assim: Deus, eu tenho uma fé, mas tão pequenininha que quase não dá para ver. É a pontinha da pontinha de uma agulha bem afiada. Mas, Senhor, parece impossível eu ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda é tão, mas tão pequenininho, que se você não ter cuidado e ele cair da sua mão, se for num lugar não branco igual aqui a igreja, você não vai ver de tão pequenininho que é. E a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho desse grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte, ó, monte, saia daqui e venha para cá. Um monte, você sabe o que é um monte, não sabe? É uma montura assim, ó, de terra enorme, grandão, grandão, grandão. Então, se sua fé for tão grande, mas tão grande, a sua fé for tão grande, você tiver fé e falar assim, ó, muro, saia daqui, monturo, saia daqui e venha para cá. Se sua fé for tão grande, como um grão de mostarda, ele vai mudar de lugar. Então, quando você planta, você colhe. Mas também há um tempo que chega nas nossas vidas que a gente não gosta muito, né? Que é o tempo da tristeza. Há um tempo de tristeza que chega nas nossas vidas. Às vezes a gente não está esperando. A gente passa por um processo e às vezes a gente não está esperando. Mas a gente passa por aquele processo, por aquela tristeza. Às vezes, né, criança, a gente está esperando um brinquedo, algo tão bom, que a gente pede para os nossos pais. E aí o pai compra e chega com a caixa ou na sacola e você fala: ih, é aquilo que eu queria. E quando você abre, você entra assim de desespero e fala: ai, eu não queria, não era isso que eu queria. É um tempo de tristeza, não é? Você fica tão triste e fala: ah, não era isso que eu queria, não. Apesar que vai passando por um tempo, vai passando por um tempo, e aí você começa a gostar daquilo que sua mãe te dá. E aí vem o tempo de rir, ou seja, o tempo de alegria, o tempo de sorrir. A gente passa por tristezas hoje, mas amanhã pode ser alegre. O nosso dia hoje pode não ter sido bom, o seu dia pode não ter sido bom, mas amanhã é um tempo de sorrir. Ou até mesmo você sair daqui da igreja, vai chegar o tempo de você sorrir e você vai falar: olha o que a tia estava falando lá na igreja, eu estava tão triste, eu fui para a igreja hoje tão triste, tão desanimado, e ninguém viu porque eu estava sorrindo, e ninguém sabia o que eu estava passando, mas eu estava tão triste que só eu e Deus sabia o quanto eu estava triste, porque eu estava esperando uma bênção e a bênção não chegou, porque eu pedi algo para Deus e ainda não chegou, mas eu fui lá e eu sorri, mas não era um sorriso de alegria, ou não um sorriso de tristeza. Mas amanhã, irmão, você vai sorrir. Amanhã, criança, a gente usa o termo amanhã, mas não necessariamente amanhã. Pode ser agora, pode ser daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E vai chegar um momento que você vai sorrir, porque o momento de tristeza, o tempo da tristeza já passou. Aí vai chegar o tempo que você vai querer
de guardar. Quando a mamãe lava as roupas e pede sua ajuda e fala assim, ó, guarda aquelas roupas lá, me ajuda lá a guardar. Aí você às vezes fala assim, não quero não, mais tarde eu guardo. Não é mais tarde não, é agora. Sua mãe pediu agora, é agora que vai fazer, ó. A desobediência é um pecado. O pecado ele gera a morte. Pecado ele gera a morte. Você quer sentar? Pode sentar você. Senta aqui. O pecado, a Bíblia fala que o pecado ele gera morte. Mas também tem hora que a mamãe fala bem assim, ó. Tem muita roupa no guarda-roupa. Tem muito sapato. É tempo de deitar fora, ou seja, é tempo de tirar aquelas roupas. Não vai fazer a doação e aí chega aquele momento de tirar toda a roupa do guarda-roupa. Que horas, né, gente? Ai, meu Deus, está terminando o tempo. Tem um tempo em que você quer ficar calado. Sua mãe pergunta o que está acontecendo. Filho, está tudo bem? E você não quer falar, você não está se sentindo bem para falar. Porque você está, como diz o povo, todo chururu. Fala assim, não mãe, não é nada não. As coisas realmente não é nada. E aí você não quer falar, e aí é o tempo de estar calado. Mas chega uma hora que sua mãe fala, oh meu Deus do céu, eu podia ter ficado quieto, eu queria aquele tempo de volta, aquele tempo que ele estava tão caladinho. Porque chega a hora de você falar, e você, como diz, a gente diz, fala pelos cotovelos, e fala. E fala muito, né? Pode me entregar aqui, só a irmãzinha do relógio vai ficar, tá bom? Pode sentar. Pode sentar. Obrigada. E há um tempo de falar, né? Você quer sentar também? Há o tempo de falar. E a gente está numa geração, a gente está num tempo de falar abertamente para as crianças. Não está mais no tempo da gente ficar maquiando as coisas, falando, que Davi matou um gigantinho. A gente tem que explicar por que Davi matou o gigante. A gente tem que contar para as nossas crianças agora por que é que Sansão morreu. Foi um preço da desobediência. E que desobediência foi essa? Há um tempo, igreja, de falar abertamente. Não há mais tempo da gente ficar maquiando as coisas, procurando uma formazinha de falar. Não! O mundo está falando abertamente, ele não está escondendo, ele está falando com as palavras abertas, que até você se surpreende. Então, eu não vou chegar aqui e falar para vocês, não, assim, você pode pecar e Deus vai te perdoar, Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai falar, tudo bem você pecar, criança. Não é tudo bem você pecar, não. Glória a Deus. Pecou, peça perdão a Deus, porque o pecado ele gera morte. Você pode morrer por ter desobedecido a sua mãe. Você pode morrer por você estar mentindo. Você pode morrer por estar pegando uma coisa ali, ó, escondida e falar assim, não, mas depois eu devolvo. Isso é pecado, pecado mata. Aleluia. Não é mais tempo de você ficar se fingindo de criancinha. Você já entende o que é bom, o que é ruim. Você sabe o que é bom e o que é mal? Não sei não. Você não sabe o que é bom e o que é mal, não? Eu vou te falar que você sabe. Se eu te pegar, jogar no saco preto e te carregar, eu tô fazendo coisa boa? Não. Então eu tô fazendo uma coisa mal, não tô? Sim. Mas se eu te pegar aqui até a sua mãe falar assim, me presta ele para ir com os meus sobrinhos ali numa sorveteria, tomar um sorvete, eu tô fazendo uma coisa mal? Não. Então você sabe o que é bem e o que é mal. Quando você consegue discernir o que é bem, aqui a gente ainda deixa até passar, né? Mas ele já sabe o que é bom e o que é ruim. Então se ele já sabe discernir o que é bom e o que é ruim, você já tem que começar a falar abertamente para essa criança
de Gibeão e falou: olha, todos os reis dos amorreus estão contra nós. Josué nos ajuda, nos dá auxílio. E Josué falou com o Senhor, porque tudo que nós cristãos vamos fazer, a gente tem que orar ao Senhor. A gente tem que pedir direção ao Senhor. Independente, pode parecer uma coisa mais boba do mundo, você tem que orar e falar com o Senhor. Senhor, é da tua permissão eu sair? Senhor, é da tua permissão eu fazer isso? Senhor, eu posso fazer isso? Porque Deus vai te falar. E o Senhor falou assim: olha, Josué, você pode ir, porque eu vou dar este povo na tua mão. E Josué, quando chegou lá na batalha, ia escurecer, né? Porque vai chegando e a guerra está acontecendo. Ia chegar o tempo de escurecer. E aí, como é que esse povo ia lutar? Certamente, pelos olhares humanos assim, a gente olhando sem ser espiritualmente, o povo de Gibeão, né? Junto com Josué, provavelmente era um povo menor. Era um exército menor. Provavelmente eles olhavam pelos olhos humanos, eles iam perder a guerra, porque tinha muitos reis com muitos exércitos. Então o que é que ele fez? Alguém sabe essa história? Não. A tia já contou. Josué orou. E o sol fez o quê? Parou. Então chegou o tempo ali do sol parar. Pode sentar, meu amor. Muito obrigada. O sol ele parou porque teve o tempo. Teve o tempo do sol parar e a lua não foi trabalhar naquele momento. Era o tempo já da lua aparecer, mas o sol ele parou. E a lua não trabalhou. O sol e a lua pararam de funcionar. Porque se o sol não sai, a lua não entra. Então o sol e a lua parou. Então o que eu quero dizer para você? Se você estava fazendo coisa errada hoje, coisas que não agradavam a Deus, coisa que você sabe, ó, se eu fizer isso aqui, né, criancinhas lá atrás, mexendo no celular, amém? Amém? Se eu entendo que aquilo ali que eu vou fazer é errado, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Chegou o tempo, ó, de vocês aprender que parou. Acabou. A mentira parou hoje. Encerra hoje. A desobediência encerra hoje. O disse-me-disse encerra hoje. O pule encerra hoje. Porque chegou o tempo de Deus querer trabalhar na sua vida. Chegou o tempo que o Espírito Santo ele está procurando verdadeiros adoradores. E é você que vai proclamar para os lá de fora. É você que vai ensinar o que é certo e o que é errado. É você, criança, que tem que trazer o povo lá do mundo para a igreja. Porque o mundo está investindo lá. E você está investindo neles. Você sabe o que é certo e o que é errado. Eu vi uma criança lá, você abrir assim, não. Então você sabe o que é certo e o que é errado. Então, ó, vamos começar a falar para essas crianças de Jesus. Vamos falar que o que o mundo está ensinando lá está errado. E se você não sabe, se você não tem discernimento de saber, ô mãe, ó, fulano falou isso aqui na escola, me explica isso aqui direito. Como é que funciona? E você vai parar, prestar atenção no que sua mãe, seu pai, sua tia vai te explicar certinho. E você vai chegar no outro dia na escola, ou no seu coleguinha e vai falar: ó, você lembra daquilo que você me falou ontem ou hoje? Então, a mamãe me explicou. Eu te ouvi, não te ouvi? Agora você vai me ouvir, ó. Isso é assim, assim, assim. Você vai explicar certo. E você está na incumbência a partir de hoje. Viu? Eu vou perguntar. De falar do amor de Deus para as outras crianças que não são cristãs. Tá certo? Bora combinar? Se você tiver vergonha, você fala assim: ó, Jesus te ama. Começa com Jesus te ama. Aí ele vai te perguntar: mas por que Jesus me ama? Aí você vai explicar por que Jesus ama ele. Porque ele é filho de Deus. E como filho de Deus, Jesus ama todos.
espirituais. Ele detesta o pecado, mas ele ama o pecador. Amém? Eu tenho que encerrar. Amém. E esse foi o meu tempo. Chegou minha hora, né? O relógio não rodou ali não, mas já acabou o meu tempo. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.